É que foi assim, gente. Eu chamei o Rodrigo, fala oi, Rodrigo, pro povo. Olá, amores. E o Rodrigo é uma pessoa que eu conheci na internet. Por quê? Porque ele tem um podcast. Na verdade, ele tinha um podcast chamado The Library is Open, que é um podcast que falava principalmente de Drag Race. E eu recomendo muito. Ele, apesar de ter acabado, ele ainda está disponível para ouvir. Que ele fazia junto com Elo, Caetano e Cairo Braga e Luísa. Como é que é o sobrenome dela mesmo? Luísa Martins. Luísa Martins. Eu ia falar Luísa Lunática, mas ela não é mais Luísa Lunática, né? Ela não é mais uma lunática. É. Ainda é, mas não é. E agora, o Rodrigo ele tem um podcast com o Telo chamado Mais um Podcast de Casal, que é o meu podcast preferido. E, Olha, obrigado. aliás, inclusive, eu ultimamente, eu larguei de mão tudo que eu tava ouvindo de podcast, só sobrou o nosso e o de vocês. Somos dois, eu não ouço quase mais nada de podcast hoje em dia. Estou dando uma reciclada nas coisas que eu ouço. E aí o Rodrigo, ele tava comentando lá no podcast deles que ele anda vendo as novelas antigas da Globo e tal. E aí ele começou a assistir Vamp, e aí eu fiquei de butuca, né? Fiquei esperando. E aí eu falei assim, de repente, né, depois que a gente começou a fazer esse quadro novo, eu pensei, de repente podia chamar o Rodrigo, né, e tal. E aí eu vi que ele postou lá no Blue Sky que tava terminando. Eu falei, meu Deus, eu tava com a agenda assim, eu não fazia ideia de como tava minha agenda, eu tava meio perdida. Aí eu falei, caralho, tem que ser agora, porque tá tudo fresco na cabeça dele. E aí eu Verdade. impulsivamente mandei mensagem, eu mandei mensagem e falei com a Priscila depois até. Geralmente eu falo com ela antes. Mas aí o Rodrigo veio aqui, né, pra resumir a história, o Rodrigo veio aqui e aceitou. Tô muito feliz, tô muito nervosa, porque Imagina, nervosa por quê? porque assim, a gente, né, acabei seguindo eles e tal. Eu até falo com os meninos na internet, mas é a primeira vez que eu tô falando com ele diretamente, assim, ao vivo, né? Então é até estranho, porque eu sei da vida deles toda do podcast. E aí eles vão falando, eu vou respondendo aqui ao vivo, entendeu? Só que eles não me ouvem. Eu até falei pro Rodrigo quando a gente começou aqui a ligação, que falou assim, nossa, que diferente. Mas eu estou muito feliz também. Estou muito lisonjeado pelo convite. Eu adoro quando me chamam para participar de outras coisas, falar sobre outros assuntos, enfim. E né, muito lisonjeado também pelo fato de você ser aí uma das nossas maiores ouvintes, que mais interage, está sempre lá. Então, muito obrigado pelas suas coisas, né, por estar lá sempre com a gente e por me convidar para participar aqui. Estou bem empolgado. Imagina. E aí você assistiu Vamp, né? Eu confesso que eu não assisti. Eu ouvi muito falar, inclusive, tem até uma anedota da minha vida que é: a minha mãe ia me dar o nome de Natasha, ou meu pai, sei lá, ia me dar o nome de Mentira. Natasha. Mas por causa da novela ou nada a ver? Não, o meu nome não foi Natasha por causa da novela. Porque Ah, é, um deles, eu não sei, eu não lembro agora, minha mãe depois tem que confirmar essa história pra mim. Ou um deles dois falou: não põe não, porque vão ficar zoando ela, não sei o quê. E acabou que, assim, novela é uma coisa que é do momento, né? Depois que eu uhum. comecei a escola, assim, ninguém da minha idade sabia dessa novela. E Aham, aí aham. eu nunca fui, assim, eu nunca seria zoada por ser chamada de Natasha nesse contexto, né? Poderia. Não Acho o sei, nome acho que bonito, inclusive. por causa da época também. E novela é uma coisa muito que acaba perdendo a validade muito rápido, né? Porque Uhum. vai entrar uma outra novela nova no lugar, vai ter ali o povo se engajando e se envolvendo com essa nova trama, então as novelas
do passado elas vão sendo esquecidas. É até legal falar por que eu resolvi assistir Vamp, né? Uhum. Eu não sei se você tem uma ideia da faixa etária dos seus ouvintes. Eu imagino que ninguém talvez tenha visto essa novela, porque ela é de 1991. Tem pessoas da minha idade, mas tem pessoas mais velhas também. Tipo, a maioria ali é entre a minha idade e mais velha. Então, de repente, tem gente que já assistiu. Talvez alguém possa ter pegado, então. E por que eu entrei nessa? Uma história muito rápida, porque é meio off-topic, mas assim, eu sou uma pessoa um pouco obcecada com as coisas, então eu entro nos hiperfocos meio esquisitos e eu começo a entrar num buraco de coelho ali que não tem fim, né? Se me deixarem, eu só vou. Então, eu e o Tela, a gente tinha acabado de mudar para essa casa, eu estava um pouco cansado, um pouco down da mudança, porque tinha sido um processo muito exaustivo para a gente. E aí a gente colocou uma TV que no outro apartamento ela estava parada num canto, a gente colocou no quarto. E aí entrei numas de, tipo, domingo, que não dá nada para fazer, deitar na cama e ficar assistindo a TV do quarto. E aí eu estava assistindo aquela série Os Outros, da Globoplay, que é uma série atual, teve a segunda temporada no ano passado e tal, que tem a Adriana Esteves no elenco. E aí eu ficava olhando, né, com a Adriana Esteves faz tanta coisa já, né, tipo uma super mega atriz da Globo e tal. Uhum. E aí eu lembrei que ela tinha começado a carreira dela, o primeiro papel dela tinha sido em Top Model, quando ela tinha, sei lá, 17, 18, 19 anos. E eu entrei no Google e comecei a pesquisar, eu falei, tá aí, eu gosto de Top Model, que é de 1989 e 1990, que também era da faixa das 7, né, da Globo, assim como o Vamp. Tudo por conta aí de Os Outros e a Adriana Esteves. E aí depois que eu assisti Top Model, eu falei, tá, acho que eu vou seguir nessa onda e vou assistir Vamp agora. Também foi uma novela que eu assisti na época e também gostava muito. Lembrava de muita pouca coisa. Então, vou rever, né? E foi 2 meses vendo Top Model, 2 meses vendo Vamp, tipo, eu assisti uns 3, 4 capítulos por dia, assim, moleque. Então, eu entrei meio nessa por conta de nostalgia, assim, de falta de coisa para fazer mesmo. Aí eu até falei no mais do podcast de casal que eu vou parar com isso, eu vou começar a usar meu tempo de outra forma, porque senão daqui a pouco eu vou passar minha vida vendo novela velha na Globo. Acho que o Top Model e Vamp já cumpriu a cota, já. Então Bem, foi eu não assim que eu posso caí julgar nessa. muito. Não posso julgar muito que quando eu entro num buraco de minhoca num anime ou alguma coisa assim, eu tenho até pego animes curtinhos pra eu entrar nessa. A gente só vai, né? É. Só vai. E aí eu conheço pouco, assim, eu escutei sobre essa novela por muito tempo, porque minha mãe adora essa novela, ou adorava essa novela, ela falava muito, assim, então eu cresci ouvindo ela falando sobre essa novela. E aí, até quando lançaram O Beijo do Vampiro, ela ficou, gente, mas estão fazendo Vamp de novo, que não sei o que não sei o que lá. E aí eu tenho um pouco de carinho por essa novela sem ter assistido por causa disso, porque minha mãe falava muito dela. Uhum. E aí eu sei que tem a Cláudia Hanna, né? Que faz a Natasha, não é isso? Isso. A Cláudia Hanna é uma das 4 personagens principais da novela, que faz a Natasha, né? Então, Vamp, na verdade, ela começa com a Natasha sendo transformada em vampira pelo Vlad, né? Que era interpretado pelo Neila Torraca, também um mega ator, assim, Ele que até faleceu. volta no Beijo do Vampiro, né? Ele volta no Beijo do Vampiro. E ele morreu recentemente, né? Acho que deve fazer coisa Sim. de um mês, ou talvez um pouquinho mais de um mês. E é engraçado porque, assim, o Neila Torraca e esse personagem, o Vlad, era para ter durado, acho que 7 capítulos só. Ele apareceu no começo e no final da novela. É Só que mesmo?
É, ele fez tanto sucesso porque, assim, ele interpretava um vampiro extremamente caricato. Na verdade, a novela inteira era muito caricata, né? Porque essa faixa das 7 da Globo, ela sempre teve essa coisa de novelas que eram um pouco mais leves, vamos chamar assim, e que tinham temáticas um pouco mais voltadas para um lado um pouco mais cômico, às vezes tinha uma pegada um pouco mais infanto-juvenil. Então, Vamp Top Model, por exemplo, era uma novela que tinha muito núcleo de criança, de adolescente na história, né? Só que ela acabou indo para um outro lado, que acho que até então não era tão explorado assim na faixa das 7, que é o lance do realismo fantástico, né? Tinha um pouco disso já em algumas novelas das 8. Eu não lembro o nome da novela agora, aquela novela que tinha o Jorge Tadeu, que era interpretado pelo Fábio Júnior, que era um fotógrafo, que ele pegava todas as mulheres da cidade, e aí ele morreu, e aí nasce uma árvore com antúrios, e as mulheres começam a comer essas plantas e ter sonhos eróticos com eles. Era uma novela das Gente, que 8 que novela é essa? eu não vou lembrar o nome agora. Eu vou pesquisar depois, eu te falo. Nossa, Mas que era o Jorge Tadeu. Era o Fábio Júnior novinho na época. E aí as mulheres comiam essa planta que tinha nascido ali onde ele tinha falecido. Pedra sobre Pedra, a novela. Ah, sim, já ouvi falar. É da mesma época, de 92. Então isso já tinha sido explorado de alguma forma em outras novelas das 8. Tieta tinha alguma coisinha, mas também de realismo fantástico e tal. Só que a Ivan que explorou isso, só que extrapolou para um lado muito quente, assim. Então, tem realmente coisas deliberadamente ridículas na história e na novela, nas interações entre os personagens, e acho que o Vlad, né, que era o vampiro alfa, vamos chamar assim, que era interpretado pelo Daniel Torraca, ele tinha muito disso, ele era muito afetado, ele, tipo, e era uma época, né, anos 90, que, tipo, as pessoas não tinham muito critério, e a gente não observava tanto algumas coisas como a gente observa hoje. Então, tem diálogos tipo, eu sou Locreia, o que é? Você é retardada agora? Sabe umas coisas nesse nível? Aham, Anos sim. 90, né? Anos 80 e 90 na TV brasileira. Mas, enfim, então tem a Natasha, que ela era uma cantora meio falida, assim, não conseguia estourar, não conseguia fazer sucesso nenhum. E aí o Vlad, né, ele tá lá passeando, aparentemente de forma casual, por São Paulo, e ele acaba chegando ali no final de um ensaio da Natasha, onde ela tá super deprimida, porque nada tá dando certo. E justamente na hora que ela fala, eu faria até um pacto com o diabo para que isso desse certo. Aí ele chega, você faria um pacto mesmo? Aquelas coisas bem Uhum. clichê, né? E aí ele morde ela, tal, é vampirizada. E aí ele fala para ela ir para Veneza, que lá em Veneza ela ia encontrar um cara que ia ajudar ela na carreira dela, que é o Gerald, que é o empresário dela, né, que é interpretado pelo Guilherme Lane. E aí tem uma cena muito engraçada, que acho que é até meme, de vez em quando aparece em Twitter e tal, que é a Natasha dançando uma música do Enigma. Lembra do Enigma? Aquele grupo meio. Eu não sei explicar o que eles eram. Deixa eu pesquisar aqui. Mas umas coisas que tinham canto gregoriano no meio. Enfim, uma coisa que fez tem um certo destaque lá nos anos 90 também. Ela tá lá dançando na praça, e aí o Gerald encontra ela e fala que vai empresariar ela. E ele é transformado em vampiro também, pelo Vlad. Eu tô super me avançando aqui na história, se quiser Sim. me Não, interromper. como que eles eram transformados? Então, isso é um negócio legal da gente já falar agora. O Vamp tem várias licenças poéticas, né, do que a gente está acostumado nos canons aí de vampiros, né? Então, rolam algumas coisas ali de Rice, de Bram Stoker e tal, mas tem muita licença poética ali.
Então, basicamente, para a pessoa ser transformada em vampiro, basta ela ser mordida por outro vampiro. Não tem aquele lance de que precisa tomar o sangue do vampiro também. Ou igual tinha naquela série True Blood, que eu não sei se isso foi criação deles ou se foi tirado de algum lugar. Não tenho essa informação, porque é o lance que você tem que tomar o sangue do vampiro e você tem que ser sepultado ali por um dia. Tem que passar uma noite ali sepultado. Eu não sei se isso vem de algum lugar ou se foi o pessoal de True Blood que inventou isso. Sinceramente, não sei. Também não. Mas aí é tão simples quanto isso. Foi mordido, virou vampiro. Tem outras licenças poéticas também, que é para viabilizar a novela, né? Para que as coisas, a trama pudesse andar, as coisas pudessem acontecer. Então não tem aquela coisa de que o vampiro não pode sair na luz do sol. Então, no Vamp, eles andam tranquilamente pela praia, embaixo de um sol de 40 graus, assim, como se fosse super normal. Mas eles usam algum subterfúgio? Ou realmente não existe esse problema? Simplesmente eles saem andando na luz do sol. Porque eu lembro que no Beijo do Vampiro tinha esse problema, só que eles contornavam eles. Acho que eles usavam um protetor solar especial, alguma coisa assim. E óculos escuros. Eu não cheguei a ver Beijo do Vampiro, eu não peguei essa época. Mas em Vamp não tem qualquer explicação, qualquer preocupação com isso. Eles simplesmente estão andando ali, embaixo do sol, como se fosse normal. Que mais? O lance de reflexo tem algumas coisas que são bem seletivas, que é bem engraçado, tipo, tudo muito convém ao roteiro e ao que vai acontecer ali naquela cena, naquele momento. Então, às vezes, eles têm reflexo no espelho, às vezes não tem. Às vezes, eles não podem com alho, às vezes tudo bem. Crucifixo, só se for de metal. Se for de madeira, para eles não pega nada, sabe? Mas é tudo muito conveniente de acordo com a situação ali daquela cena, daquele contexto. Então, o negócio do reflexo, por exemplo, é bizarro, porque tem várias cenas que eles estão ali bonitinhos, refletidos. E tem, quando precisa ter aquele impacto, tem cena que, tipo, as pessoas olham pro espelho e não vê o reflexo do vampiro ali junto com elas. Então, é tudo muito conveniente de acordo com o que a cena pede. Mas de resto, água benta também é uma coisa que não é tão eletiva, assim, é uma coisa que para eles é bem perigosa. Mas no final da novela eles descobrem também que os vampiros são suscetíveis a fogo. Eu não sei se isso tem alguma mitologia, algum que é de algum autor, mas tem essa coisa de que eles são suscetíveis a fogo. E bala de prata, que até onde eu sabia era só para lobisomem. Só para lobisomem, Enfim. Mas tem um rolê com bala de prata também. Na Anne Rice o fogo também é perigoso. E aí tem coisas de produção também que são divertidas, como, por exemplo, as próteses, né, dos caninos. A gente está falando aí de 1991, 1992, então não tinha tanta tecnologia assim como a gente vê em qualquer filmeco de vampiro de hoje em dia, né? Então, era uma prótese que ela não era não só os caninos, ela pegava os dentes da frente também, que ficam entre os caninos. Então, ela era muito grande para a boca das pessoas. Então, quando elas estavam vampiro, e aí tem essa coisa também, elas se transformavam e destransformavam em vampiros a hora que fosse conveniente também. Assim, o lance de projetar os caninos, né? Isso, exatamente. E recolher. Canino retrátil. Total conveniência do momento. Então, agora eu quero virar vampiro. Apareceu os caninos. Acho que no Beijo do Vampiro era assim também. E aí eram umas próteses que acho que elas eram muito grandes, então a gente ficava falando bem assim, porque era uma alto-falagem direito, sabe? Era muito tosco. Era muito, muito tosco.
Tem o lance das lentes de contato, né? Então, aí, quando eles se transformavam em vampiros, eles apareciam com os caninos e lentes que ou eram meio amareladas ou meio esverdeadas, aquele verde meio catálogo, ou brancas ou vermelhas, dependendo do personagem. Só que eu acho que começou a dar ruim, porque acho que na época devia ser caro esse tipo de lente. Não sei se hoje em dia também, talvez ainda seja, não sei. Mas chegou um momento da novela que tinha muito vampiro, né? E acho que não tinha lente para todo mundo, ou sei lá. Então, sempre que eles se transformavam, né? Ah, eu vou virar vampiro agora. Automaticamente eles apareciam com caninos e óculos escuros, que eles tiravam, sei lá de onde, da bunda, né? E colocava no rosto na hora que estava se transformando. E era muito tosco, porque tinha que ter o corte da cena, né? Para o ator colocar a prótese e o óculos. Então, quando eles iam se transformar, sei Chapolin. lá, eles. É, não, não, pior, não é. Acho que se fosse assim seria até melhor, mas é pior, porque tinha todo um mise-en-scène, assim. Eles abaixavam a cabeça, faziam tipo uma pose, assim. Aí cortava a cena para eles voltando com o canino e óculos escuros, saíram do nada, sabe? E acho que isso que era legal dessa novela também. Não tinha tanto compromisso, tanta preocupação com fazer as coisas do melhor jeito, sabe? Muito chroma key, muito efeito Chapolin Colorado tomando pílula de nanicolina, sabe? Bem naquele estilo. Acho que não tinha muito esse compromisso, assim, com, vamos fazer uma coisa mega perfeita, até porque talvez não tivesse tecnologia, orçamento suficiente para fazer isso, né? Uhum. Mas é Mas isso, tinha várias. só falar uma coisa que eu sei que o nosso público vai pensar. Uhum. Mas em 94 teve o filme do Entrevista com o Vampiro, porque a prótese deles. Gente, o investimento de um filme de Hollywood é Uhum. um e o de uma novela da Globo é outro, tá? Então, Exatamente. assim, né? Vamos pensar Ainda nisso. mais uma novela das 7, né? Porque a É, gente se acostumou, que eu nem sei se existe novela das 7 hoje ainda, porque tem novela das 9 agora, então não sei. Faz tempo que eu não vejo novelas atuais. Sei que todas as novelas atuais agora são remakes, mas vocês entenderam. É, eu também não. A então, última que eu vi acho que foi Avenida Brasil, pra você ter uma ideia. Que já nossa, é cult, já. nem a Avenida Brasil eu vi, pra você ter uma ideia. Até pensei em ver na Google Play, mas falei, não, chega por enquanto não. Mas novela das 7 não tinha tanto investimento quanto uma novela das 8, né? A novela das 8 tinha aquelas coisas tipo Rei do Gado, que tinha daqueles takes aéreos da Chopada e do Cacete A4, não sei o quê, umas cenas muito bonitas. Então todo o dinheiro ia para lá, né? O Uhum. orçamento de novela das 6, das 7 era muito pequeno, eles se viravam o que tinha ali para fazer. E aí chegava alguém com um projeto ambicioso como esse, tinha meio que levar um pouco mais na brincadeira mesmo, senão não tinha como fazer, né? E acho que isso é uma das coisas legais, assim, porque tem coisas que você ri porque são mal feitas, porque são esquisitas, são fora do contexto. Você não entende, de repente, como que aquilo aconteceu, como que aquele personagem apareceu ali do nada, sabe? Esse tipo de coisa. Sim. Então, eu me diverti muito assistindo, sério, uma experiência assim. Porque quem gosta de coisa camp, assim, coisa mais puxada para esse lado aí do ridículo e do exagero, né? Eu super recomendo. Super, super recomendo. Mas isso tava falando do plot. Do plot não, né, gente? Do enredo, da narrativa, essa mania de falar inglês. É, ainda mais hoje em dia que as pessoas estão usando plot como se fosse plot twist, né? Como uma redução de plot Exato. twist. Então eu posso falar plot e a pessoa achar que eu tô falando de plot twist. Plot twist, É, claro. mas então, falando em enredo, você disse que a Natasha ela fez um pacto, né? Pra poder ficar famosa. E aí ela fica Uhum. famosa. Ela fica mega famosa, tipo, a maior cantora do mundo, assim. E ela É, chega a revelar que é vampira pra sociedade? Tem alguma não, coisa? Ah. isso é guardado em segredo mesmo o tempo todo. Só que aí o que que acontece? A Natasha,
o que dá a entender, né, o que a gente entende vendo, principalmente ali a introdução da novela, que quando ela é mordida e tal, é que é aquele tipo de coisa, tipo, as coisas que você fala meio que da boca pra fora, assim, tá? Tipo, eu faria um pacto com o diabo pra isso dar certo. Só que ela não esperava que ela fosse ser mordida por um vampiro e que muito menos que ela tivesse que ter obrigações com esse vampiro. Que é um ponto que eu vou chegar já já, que seriam essas obrigações. Então ela meio que se arrepende. E aí o que acontece? Ela começa a ser visitada. Olha para onde a gente está indo. Ela começa a ser visitada por um cara que supostamente é um anjo, que é o Rafa. Rafa começa a aparecer para ela, falar: você quer reverter isso, você quer sair disso, tal, então eu vou falar o que você tem que fazer. Você tem que ir para uma cidade no Rio de Janeiro chamada Armação dos Anjos. Na Armação dos Anjos, que é inspirada em Armação dos Búzios, né? Então, quando você chegar em Armação dos Anjos, você vai encontrar a Baía dos Anjos. Na Baía dos Anjos está perdido um artefato que é a Cruz de São Sebastião. O que é essa cruz? 200 anos atrás, em 1791, então, o Vlad estava ali, né, nessa região aí da Nação dos Anjos, no Rio de Janeiro, e ele foi confrontado por missionários europeus que eram caçadores de vampiros e tal, e que rastrearam ele até o Rio de Janeiro. E aquela coisa também, Vlad também teria vindo da Transilvânia, aquele mesmo lord que a gente está acostumado aí. E aí ele foi confrontado por esses freis missionários que trouxeram a cruz de São Sebastião da Europa para derrotar o Vlad. Só que antes dele ser derrotado, ele consegue fazer lá acontecer um terremoto, que todo mundo cai na Bahia, morre e a cruz fica perdida no fundo do mar. Beleza. Então ele fala para Natasha ir para lá, recuperar essa cruz, e ela precisa procurar pelo homem chamado Rocha, que é a pessoa que vai empunhar a cruz para derrotar o Vlad definitivamente. Peraí que eu vejo tentando não esquecer nada importante do plot. Tá. Aí ela tá te falando, beleza, vamos fazer isso então. Aí ela inventa que ela quer gravar um clipe na Armação dos Anjos. E aí vai ela e o Gerald, que é o empresário, para a Armação dos Anjos. E lá ela conhece, então, né, a primeira pessoa que ela conhece é um tal do homem chamado Rocha, que é o Jonas Rocha, que é interpretado pelo Reginaldo Faria, que é um capitão reformado da Marinha, que tem uma pousada na cidade e tem 6 filhos. Só que ele não dá muita bola para a história dela, tal, e ela acha que está apaixonada por ele, que ela deveria estar apaixonada por ele, porque ele vai ser o salvador dela, enfim. Mas nada acaba acontecendo, até porque o Jonas acabou de casar com a Carmen Maura, que é outra personagem principal, que é a Joana Fon, que interpreta, que fazia a Perpétua em Tieta, né? E a Carmen Maura também tem 6 filhos. E aí vai morar todo mundo lá na pousada, né? O Jonas, a Carmen e os 12 filhos. Então, é o tal do núcleo infanto-juvenil que sempre tinha em novela da Sete. Né? Que também a parte mais chata, assim, da novela. Essa relação do Jonas com a Carmen, as crianças, os jovens. Sempre tem. Toda novela da Globo tem uma parte que é Talvez meio quando insuportável. eu tinha 13 anos e vi pela primeira vez, talvez ressoasse mais comigo, mas hoje em dia eu acho um saco. Eu quero ver a trama dos vampiros, né? Sim. E aí, enfim, fica toda essa coisa de tentar achar a cruz. Aí a Natasha faz amizade com a Jade, que é uma das filhas do Jonas, para aprender a mergulhar, e elas vão lá mergulhar para encontrar a cruz, enfim.
Essa cruz ela vai girar por vários lugares, a novela toda, né? Uma outra pessoa X vai achar no fundo do mar, aí depois um menino de rua vai tentar vender a cruz, depois ela vai parar no altar da igreja, vai acontecer um monte de coisa ali. Enquanto tudo isso acontece, tem outras pessoas que vão virando vampiro na história, né? A primeira é a Mary, que para mim é a melhor personagem dessa novela, que é interpretada pela Patrícia Travassos. É a Mary Matoso, que ela é namorada dos poderosos da cidade lá, que é o Matoso, né? E ela é a primeira dos locais a virar vampira. E ela é extremamente cafona, extremamente brega. Ela era atriz de pornô chanchada, mas aí a carreira dela acabou e ela foi morar na Nação dos Anjos e tal, não sei o quê. Mas ela é incrível demais, porque ela é muito caricata, ela é muito divertida. E a família Matoso, aos poucos, todo mundo vai virando vampiro também. Então é o melhor núcleo ali da novela. Tem muita cena com eles, acho que eles fazem muito sucesso com o público. Assim. Então tem muita coisa com eles. Tem um momento na novela que o Vlad desaparece, que os vampiros perdem os poderes temporariamente. E tem isso também, os vampiros têm poderes do tipo soltar rainho, Que teleportar maravilha. de um, teleportar de um lugar para o outro, fazer o chão tremer. Enfim, vários poderes. E Vários, vários eles poderes perdem mesmo. os poderes são conectados ao Vlad. Isso. Tal quando o Vlad, por exemplo, está ferido, ou ele se retira para recuperar as energias dele, eles também são afetados. Eles também perdem um pouco dos poderes. Então tem um momento que eles estão nessa de estar sem poderes, sem conseguir se transformar em vampiros, que ela resolve que ela vai virar uma bruxa pós-moderna. Ela compra um manual da bruxa pós-moderna, um caldeirão, começa a aprender a fazer vários feitiços. É muito engraçado, sério. Esse núcleo dos Matoso é o melhor, assim, é muito divertido, é muito absurdo. E aí tem, né, enfim, novela tem vários núcleos, aí tem um dos núcleos principais ali, do pessoal da igreja, então tem o Jurandir, que é o outro personagem principal, outro ator principal nos créditos, na verdade, né? Que é o Nono Léo Maia, que é um padre, na verdade ele é um ladrão que ele vai se esconder na Nação dos Anjos fingindo que é padre, Hum. substituto do padre da paróquia local, aí fica a novela toda nessa enrolação de quando vão descobrir que ele não é padre, enfim. Que mais de núcleo importante que tem? Tem um negócio que eu acho muito legal, que tem um núcleo ali da novela, as poucas pessoas não brancas dessa novela, inclusive, que é o núcleo do candomblé, Anos 90. que é o pai Gil, que é o Tony Tornado, e a Branca, que é a filha dele. Eu esqueci o nome da atriz agora, não é uma atriz muito Tony grande. Nada, acho que também tava no Beijo do Vampiro, não tava? Ou eu tô Cara, maluco? eu não sei. Eu lembro que Beijo do Vampiro tinha Tarcísio Meira, tinha uma Sim, galera assim, verdade! né? É, O Tarcísio Meira era o vampirão principal, pelo que eu me lembro. era. E o Neila Torraca, ele vem. Ah, ele tá, Tony Tornado. Ele tá, nossa. Uhum. É que realmente eu peguei muito pouco do Beijo do Vampiro, muito pouco mesmo. Vai que eu resolvo assistir uma hora dessa. Né? O... É cafonérrimo também. Mas eu adorava quando era mais nova. O Neila Torraca, ele aparece. Ele meio que está fazendo o Vlad, meio que não, assim, porque É, eles mudaram o nome do. Ele se chama Nosferatu, inclusive, né? Muito. Eu não sei nem se eles, como é que eles puderam usar esse nome sem dar problema, mas tudo bem. pois é. É, mas o personagem era meio que. Era o Vlad. Eu também não sei por que não deixaram o mesmo nome, assim. Mas Beijo do enfim. Vampiro acho que é 2013, não é? Não, é de antes, é 2000, 2000.
Não, Uma coisa. 2003, eu acho. Eu tô 2003, tô com. 2003. Pra você ver como, de certa forma, o legado de Vamp, ele foi longe até, porque em 2017 teve o musical Vamp, né? E, Mentira! juro, eu também descobri isso recentemente, na época eu não sabia, não cheguei a ver. Nem procurei na internet se tem alguma coisa, duvido que tenha algum bootleg, alguma coisa assim. Mas o musical era com a Cláudia Johanna e o Neil Torraca, reprisando a Natasha e o Vlad. O resto do elenco era. E assim, a trilha sonora era a mesma trilha sonora da novela, com alguma outra coisa original. Assim. Aí é algo que eu Tem, super teria assistido se eu soubesse. eu super teria assistido. Repete umas cenas icônicas da novela, tipo o Vlad dançando thriller com os mortos-vivos no cemitério. E assim, é thriller, mas não é thriller, né? Porque acho que eles não tinham grana para pagar os direitos autorais para usar thriller, então. E a Globo fazia muito isso na época, não sei se faz hoje ainda, mas acho que não. Eles chamaram um compositor, enfim, alguém ali para produzir uma música que lembrasse thriller, mas que não é e que não chegasse ao ponto de ser considerado plágio. Mas quando você escuta, você fala, porra, isso é uma cópia de thriller. Uhum. Também ele dançando thriller no cemitério com os mortos-vivos, eles fizeram isso no musical também. Nossa, se eu soubesse que esse musical existiu, com certeza eu teria ido ver. Mas, sei lá, na época acho que nem deve ter falado muito a respeito, logo depois veio a pandemia também. Mas a lance do Candomblé que eu ia falar. Então tem esse núcleo, né, do pai Gil e da Branca, que é a filha dele. E eles são candomblecistas, o pai Gil joga búzios e tal. Então a gente está muito acostumado a ver essa coisa desse antagonismo, né, vampiro e a Igreja Católica, e os símbolos, os dogmas católicos de uma forma geral. Né? Em Vamp, a os vampiros, eles são muito. E aí também tem um componente que pode ser um pouco complicado também, porque pode ser uma coisa racista, de certa forma. Mas eles têm muito mais medo dos signos e das coisas relacionadas ao candomblé do que dos signos católicos. Aí a gente pode tentar interpretar de uma forma um pouco mais positiva, que é talvez o candomblecismo seja realmente uma coisa ali mais forte, digamos assim, né, que tem mais poder, que representa mais, enfim. Ou a gente pode interpretar do lado também que isso pode ter sido simplesmente algo muito racista, né? O tipo, banda candomblé, coisa do mal, até o vampiro tem medo. Não sei. Uhum. Não sei É, o que eles quiseram transmitir. Eu prefiro mas tem, interpretar da tem que primeira pensar forma. também, mal era uma coisa também da época, né, assim. Hum, Infelizmente, o pensamento geral ali nos anos 90 era esse, assim, né? Que macumba é, era macumba, era coisa do mal, né? era sempre uma coisa do mal, era sempre Pelo uma menos coisa. eu cresci ouvindo esse tipo de coisa, assim, né, na Ah, época, infelizmente. Hoje em infelizmente, dia, hoje em dia a gente. Mas, infelizmente, hoje em dia a gente ainda ouve bastante, né? Tem ainda, muita ainda, intolerância religiosa. ainda, mas tá mais. A discussão tá mais aberta, assim, mais madura em relação a isso, né? Eu acho. Sim, Tem mais pessoas falando sobre isso. tem mais pessoas falando sobre isso, isso é fato. Então, sei lá, eu gosto um pouquinho de tentar levar para esse outro lado. Tipo, Uhum. era muito mais poderoso do que os dogmas e os signos católicos que a gente está acostumado, principalmente nesse tipo de história, né? Mas acho que no núcleo principal, assim, tem núcleos pequenos aqui. Ali tem o pessoal do circo, que eu acho um saco também. Tem um circo na cidade. Enfim, a galera chata pra caramba. Mas acho que os núcleos principais legais são esses que eu falei. E aí a história vai evoluindo nesse sentido, assim. E aí acho que um problema que, assim, durante o primeiro um quarto, mais ou menos, da novela, o Vlad só aparece realmente nesse momento que ele morde a Natasha. E aí depois o personagem começa a ser reintroduzido. Então ele vai para a Baía dos Anjos também. Ele tem um casarão na cidade, que é o casarão mal assombrado da cidade, que as crianças invadem e tal, né? Que sempre tem nesse tipo de história. E no porão tem
que é uma cripta, onde ele repousa ali e tal, para recuperar as energias dele. Aí ele volta, né? Ele assume o que ele fala, né? Que é a forma humana dele, que é o próprio Neila Torraca. Então, tipo, cara, mas a forma humana é igual à forma vampiresca? Não entendi, né? Eles são iguais. A única diferença é que a forma vampiresca veste preto e a forma humana veste branco. É basicamente isso. Branco, bege e tons claros, de forma geral. Que é o alias dele, né? Que é o Otavinho Freire. Então é assim que ele circula pela cidade, como se fosse humano e tal. E nessa altura da história, ninguém sabe dessa. Ah, eu esqueci de um personagem muito importante dele, desculpa. Que é a caçadora de vampiros. É uma história de vampiros, tem que ter o personagem que é o caçador de vampiros, que é a Mrs. Penn Taylor, que é a Bella Holtz que interpreta. E ela tem o assistente dela, que é o Augusto Sérgio, que é o primeiro que vai para. Que é o cara que fez o Tonho da Lua. Inclusive, o Augusto Sérgio é laboratório do Tonho da Lua, porque é quase o mesmo personagem. Que é o assistente trapalhão da caçadora de vampiros. Sabe? E aí, depois de um certo momento, quando a coisa fica mais complicada, ela também vai para lá ajudar. Até certo momento, tipo, ninguém sabia, ninguém botava fé nessa história de vampiros, todo mundo achava que era crença, tal, que o Sérgio era maluco, esse tipo de coisa. Né? Até porque eles eram bem low profile, ao mando do Vlad mesmo. Né? Não podia morder ninguém, só os mafiosos tinham sido mordidos e tal. E é aí que a história começa a avançar, então, para a resolução. Né? E aí a gente é introduzido aí a um outro ponto muito importante, que é o fato de que, né, eu ia falar qual que era ali a tal da obrigação do compromisso da Natasha com o Vlad. Pois bem, a Natasha, na verdade, né, veja para onde estamos seguindo novamente. A Natasha, na verdade, ela é a reencarnação de uma mulher chamada Eugênia Queiroz, que também foi mordida pelo Vlad lá em 1700 e pouco, antes dele ser afugentado ali pela Cruz de São Sebastião. Então, a Natasha é a reencarnação da Eugênia. Então, por isso que o Vlad a morde, né? Porque ele quer, né, consumar finalmente essa união, esse casamento aí com a Eugênia, que era ali a musa dele 200 anos atrás. E o tal do homem chamado Rocha, né, o Jonas Rocha, que é o cara que vai supostamente encontrar a cruz e usar a cruz nos tempos atuais, ele é a reencarnação de Felipe Rocha, que é um antepassado dele ali também da época de 1700, já ali da Nação dos Anjos. E aí eles acabam, né, enfim, por conta de documentos e parentes antigos e tal, eles acabam descobrindo essa informação, né, o Jonas, a família e tal. A Natasha fica sabendo disso pelo tal do Rafa, que era um anjo, e depois a gente vai descobrir que ele é a reencarnação do Diego Góes, que era irmão da Diego Queiroz, desculpa, que era irmão da Eugênia Queiroz. O Diego Góes é um amigo meu, eu troquei o nome. E aí começa essa coisa também, de aí de repente tem reencarnação no meio, né? Começa essa coisa meio espírita ali também. Uma salada só. E aí o Vlad, em algum momento, vai recuperar as forças dele, que de acordo com as profecias, é quando Vênus e Plutão entrarem em conjunção, sei lá. Alinharem. Se alinharem isso. Que isso aconteceria depois do Natal de 1991. E é incrível, porque a vidente da cidade que faz esses cálculos. E ela é amiga da Natasha e tal. E aí, tipo, ela descobre isso, sei lá, em julho. E ele senta nessa informação. Quando chega em 20 de dezembro, tá todo mundo desesperado porque vai acontecer o raio
do alinhamento, e isso vai ser marcado pela queda de um cometa. Olha isso, vai passar um cometa, um Nossa. asteroide, um meteoro, não sei, já tive essa discussão com o Telo sobre a diferença entre asteroide e meteoro, mas não lembro agora. Eu sei que vai cair uma pedra lá na Baía dos Anjos e ela que vai restaurar os poderes do Vlad. E a imprensa chama o cometa carinhosamente de cometa 666. Sério, é uma palhaçada atrás da outra. Bem elaborado, vamos dizer assim. E aí, quando esse cometa cai, Vlad recupera todos os poderes, e aí começa finalmente a guerra entre humanos e vampiros. Um pouco extensa demais, podia ter tido um pouco menos de capítulos aí, mas acho que deram aquela esticada de final de novela, sabe? Uhum. Tem uns 5 capítulos ali, pelo menos não precisava ter acontecido nunca. E aí tem isso que eu acho que é uma coisa que ficou um pouco chata também no final da novela, porque eles dão ao Vlad essa coisa, né, essa sugestão de que ele é um ser invencível, de que ele é muito poderoso, né, que ele é muito mais poderoso que todos os outros vampiros, e quando esse cometa cair, ele vai ficar mais poderoso ainda. Só que ele não usa esses poderes. Ele podia facilmente acabar com todo mundo, já que ele é tão poderoso assim. Ele não faz nada com isso, sabe? Então, acho que tem essa coisa de tentar fazer dele um ser super invencível e tal, mas isso não tem nenhum payoff, no fim das contas, sabe? Uhum. E aí tem a grande palhaçada, porque ele vai morrer 3 vezes. Tô contando o fim da novela, tá, gente? Se alguém estiver interessado em ver a novela, pula essa parte depois. Ele vai morrer 3 vezes. Primeiro, o Jonas, e aí eles começam a assumir o papel dessas encarnações passadas, né? O Jonas vira o Felipe Rocha, a Natasha vira a Eugênia, e eles começam a falar com Vosso e Pose, não sei o quê, sabe? Com roupas da época, do nada eles estão com roupas da época, né? Quando eles, sei lá, os antepassados reencarnam, né? Incorporam neles, né? Vamos dizer assim. E aí o Jonas chega lá, mostra a cruz pro Vlad, tem uma explosão, e parece que ele morreu. E ele tava o Vlad estava tipo, segurando uma taxa de refém nessa hora. E aí parece que os dois explodem. Aí você pensa, beleza, Vlad morreu, acabou a novela. Mas que estranho, a Natasha morrer junto, né? Pois é, eles não morreram. Eles foram para a Lua. Não! Eles foram para a Lua. Tem cenas da Lua. Eu vou ver se eu acho o screenshot disso, alguma coisa para te mandar. Caralho, eu Sério. esperava qualquer coisa, menos isso. E a Lua é claramente, tipo, lá no fundo colocaram um chroma key da Terra, vista da Lua. E a Lua é tipo um lençol amarelo com uns troços que eles usaram para fazer como se fosse cratera, sabe? Aham. E tem uma cama no meio de uma cratera, do nada. Um espelho que o Vlad coloca lá. Quer dizer, o cara tem o poder de tipo, fazer coisas aparecerem do nada e ele não é capaz de matar os oponentes dele. Então, essas coisas meio, né? Porque o bem tem que vencer o mal no fim das contas, né? De viver no meio de um. Não sei se a Lua não tem gravidade ou se ela tem uma gravidade diferente. Sabe? Tipo, tá lá pirando, falando como se É. tudo fosse normal, né? E aí você vê que, tipo, é de fato. Se até esse momento você não achava que a novela não era para ser levada a sério, agora você não tem outra opção, né? Aham. E aí dá a entender que a Natasha acaba engravidando do Vlad nesse momento que eles estão na Lua e tal. Enfim. E aí chega um momento ali que eles resolvem que é hora de voltar para a Terra. E aí eles simplesmente viram morcegos e vão voando de volta para a Terra. Sendo que, teoricamente, eles sabem se teleportar, né?
Virar morcego para ali na esquina comprar um pão, eu entendo. Agora, virar morcego para voar da Lua até a Terra já é um pouquinho Olha, demais, né? nossa, mas imagina o ai, porque é cansativo, né. Ficar Nossa, batendo imagina você asa ficar batendo é asa ali. Quanto tempo que dá da Lua até a Terra? Nem sei. Você precisa ver, depois você vai procurar no YouTube, alguma coisa assim, a animação dos Sim. morcegos. É claramente um papelão que alguém está mexendo ali para parecer que está batendo as asas, sabe? Isso é um ponto também da mitologia, né? Eles viram morcegos, e só o Vlad, além de virar morcego, ele vira cachorro também. Ele vira um pitbull. Tem várias cenas com essa coisa do pitbull. E aí eles voltam para a Terra, né? E aí tem a coisa que me deixa mais puto. Lembra que eu falei que o Vlad ia ser derrotado por um homem chamado Rocha empunhando a cruz de São Sebastião, né? E aí, no meio desse imbróglio, eles param na Terra, tem um outro personagem lá da turma dos adolescentes, que é o Daniel, que não é da família, é um cara que apareceu do nada em A Mansão dos Anjos, e ele atira de arco e flecha e tal, não sei o quê. E no meio da história você descobre que ele é um filho do verdadeiro Otavinho Freire, do qual o Vlad assumiu a tal da aparência humana, né? Então, o Vlad matou esse Otavinho Freire, assumiu a forma dele, e aí esse garoto Daniel vai atrás ali para ver se encontra o Vlad buscando vingança. E aí, enquanto isso, o padre da cidade, o padre real da cidade, tá lá com a cruz e um outro personagem X ali que aparece meio que dá para dar uma consultoria, assim. Ele fala, acho que a gente talvez tenha entendido o mito errado, né? O Vlad, ele não tem só que ver a cruz, ele precisa ser transpassado pela cruz, né? Como se fosse uma estaca, né? Mas é uma Uhum. cruz. E aí eles ficam naquela, como, né? Como que a gente vai transpassar o Vlad com a cruz? Aí aparece o tal do Rafa, aquele anjo lá, que na verdade é o irmão da Eugênio, e ele transforma a cruz numa flecha. Daniel De é novo, arqueiro, pensei em né? 1000 coisas menos isso. Daniel é um arqueiro, né? A gente sabe ali atirar aquela flecha. E aí, quando o Vlad reaparece, as pessoas se reagrupam ali para ir atacar ele pela segunda vez. E chega o Daniel com a flecha. E aí o Vlad fala, mas você não pode me matar? Cadê a cruz? Aquele momento explanatório, né, para o público. Uhum. Você não pode me matar? Cadê a cruz de São Sebastião? Aí o Daniel fala, ela virou essa flecha aqui. Uma flecha dourada, bonita. A cruz era bem bonita. Aí o Vlad fala, mas você não é o homem chamado Rocha? Aí o Daniel fala, sou sim, meu nome era Daniel Rocha Freire, Rocha é o nome da minha mãe. Sabe, do nada o garoto virou o homem chamado Rocha. Tá, espera, esse momento eu fiquei muito bravo. Eu falei, não, gente, vocês não vão me vender isso a essa altura do campeonato, faltando 5 capítulos para acabar a novela. Vocês não vão me Não, mas vender isso. olha, quanta coisa você já teve que engolir até aqui. É, você tá certa. Já que eu tive que aturar eles na Lua, né? É. Por que não aceitar que o Gente, Daniel é o é tal igual do. quando eu tô assistindo Doctor Who, eu ligo a eh, eu aceito todas as breguices, assim. Eu já vou É, preparada em espírito pra aceitar todas as é a breguices. tal da suspensão da descrença, né? Você só É, aceita exato. e vai concordando, vai ali fundo com tudo. E aí, teoricamente, o Vlad morre. Aí tem todo. Essa época também, foi a época que saiu aquele clipe do Michael Jackson, Black and White, que Uhum. tinha aquele efeito no final, aquele morph que as Sim, pessoas é. iam virando outras pessoas. De vez em quando esse troço aparece de novo, né? E eles usaram isso em Vamp. Então, antes de morrer, o Vlad
aparece com a cara de todas as pessoas que ele mordeu ou que foram mordidos por ele e que morderam outros vampiros, enfim, ele aparece, tipo, fazendo aquele morph com a cara de todos, assim, do tipo, uau, botamos uma grana aqui, hein? Botamos uma grana aqui pra fazer essa cena. E aí ele explode. Beleza, eu falei, bom, agora já foi, né? Agora morreu. Agora morreu. Só que não, porque o que acontece? Lembra que eu falei do Gerald, que era o empresário da Natasha, né? No começo, o Gerald ele era bem filho da mãe, assim, meio que seguia o Vlad, respeitava o Vlad, mas depois ele acaba indo pro lado do bem, vamos dizer assim. Detalhe, a partir desse momento em que o Vlad supostamente está morto, as pessoas magicamente deixam de ser vampiras. Então tem essa coisa também, uma vez que o Alpha desaparece, morre, enfim, é eliminado, todo mundo abaixo dele volta ao normal, como se nunca. Né? Ao invés de pegar fogo, igual acontece com na Anne Rice, né? A Caixa Exato. morreu, morre todo mundo. Exato. Não, imagina. Ele só volta ao Não, normal. volta a vida. Enfim. E aí, o Gerald está na Europa com a Natasha, que a Natasha está numa turnê de muito sucesso. Deixou de ser vampira, mas continua ali sendo uma cantora de sucesso e tal. E ele começa a entrar numa paranoia que o Vlad está vivo no filho dela. Então, né, que tinha aquela história que o Vlad deu a entender ali que ela estava grávida dele quando eles estavam ali na lua, né? Ele engravidou ela dele mesmo. Isso. Da cabeça do Gerald era isso. Né? Então, esse filho seria a encarnação ali do Vlad. E ele começa a pirar um pouco nisso. E aí ele meio que volta do nada também a ser do mal e achar que o Vlad realmente tem que viver e tal. E aí ele volta lá na casa deles. Eles acabam voltando para a Nação dos Anjos. E o Gerald vai na casa ali onde eles moravam e ele tem uma cena de flashback conveniente, assim, falando sobre o porão da casa, que a casa tinha um porão escondido. Quando ele chega naquele porão escondido, tem um caixão. Quando ele abre, os vampiros dormem em caixão, em Vamp também. Inclusive, o caixão da Natasha e do Gerald são super tecnológicos, tem neon, tem bar, TV, videocassete, tudo dentro do caixão. Maravilhoso. Chão do gamer. Maravilhoso. E aí o Gerald abre esse caixão, sai um morcego do caixão e morde ele. E ele volta a ser um vampiro. Quem é esse morcego? Nunca saberemos, porque isso não é explicado. Mentira! Não é explicado. É um morcego que ficou ali, sei lá quantos milênios naquele caixão, esperando alguém abrir o caixão, aparentemente. E aí fica toda essa piração de que o filho da Natasha é o filho do Vlad, só que o garoto é a cara do filho do Capitão Jonas, né, que é o Lipe, que é o Fábio Assunção. Acho que foi o primeiro papel do Fábio Assunção, ele tinha uns 20 anos na época. E ele foi namorado da Natasha até o momento que ela desapareceu ali com o Vlad para a Lua e tal. Então, dá a entender que, na verdade, o filho é do Lipe, porque é a cara dele, loirinho e tal. Você não tem nada a ver com a Natasha nem com o Vlad. Só que o Gerald está nessa piração. E aí, eles dão. Isso acontece num período muito curto, tipo 2, 3 capítulos. Tipo, foram 20 capítulos para a luta ali, para a guerra, para a primeira morte do Vlad, tipo, 2 capítulos para esses. Foi quase um epílogo, né? E aí dá a entender que o Vlad não tem mais uma forma física, mas ele está tentando tomar o Gerald. Por isso que o Gerald está meio pancado na cabeça. E aí o Gerald está deitado no caixão, chega o Capitão Jonas, com uma estaca escondida. Aí o Gerald se transforma no Vlad, começa a se falar como se fosse o Vlad. O Jonas vai lá e mete uma estaca no coração do Gerald.
E aí é aquele momento que a gente fica pensando, por que ele já não meteu uma estaca no coração do Vlad, então? Porque toda Aham. aquela palhaçada de cruz de São De cruz, Sebastião, é. de homem chamado Rocha, nunca precisou. Uma estaca já resolveria o problema, sabe? E aí, finalmente, né, a novela acaba, isso já é no último capítulo, vai ter todo aquele momento de mostrar o que aconteceu com cada personagem, família feliz, etc. E aí a novela acaba com uma cena da Natasha fazendo um show, e ela canta lá, a Cláudia Hanna gravou algumas músicas para essa trilha, né? Ela cantava também. Acho que talvez cante até hoje. Eu sei que ela lançou uns discos aí, meio de vida aí. E o hit principal da Natasha é uma cover de Sympathy for the Devil, dos Rolling Stones. Que pra mim, que sou fã, eu acho a versão da Claudia Hanna, da Natasha, melhor que a original dos Rolling Stones, inclusive. Porque é muito tipo covers pop dos anos 80, assim, muito saxofone, sabe? É bem legal, procura depois pra ouvir. Essa eu não sei se eu ouvi. Eu conheço a outra. Ela fez Que Tudo Mais uma cover de Que Tudo Mais Vai Pro Inferno, do Erasmo, e uma cover horrorosa de Don't Let the Sun Go Down on Me, do Elton John. Que até na novela tem um momento que eles fazem um clipe dessa música, e no final do clipe tem um anjo que carrega a Natasha, e é tudo em grande chroma key, né? Tipo, você vê aquela coisa bem Chapolin do anjo levantando com a Natasha depois no céu, enfim. Mas pra novela foram essas três que ela gravou: Sympathy for the Devil, Que Tudo Mais Vai Pro Inferno e Don't Let the Sun Go Down on Me. Ah, perdi onde eu tava. Ah, tá. Aí no show, tá, ela tentou Sympathy for the Devil, e aí a última cena é ela mostrando os caninos. Então, teoricamente, ela não deixou de ser vampira. Uhum. E aí tem as cenas de créditos, né? Os créditos do último capítulo são bem legais, porque todo capítulo terminava com uma ilustração. Então, sabe o efeito de congela de Avenida Brasil? Em Uhum. Vamp, tipo, congelava aquela cena e ela era substituída por Gravam. uma ilustração daquela cena. Então, essa parte dos créditos mostra todos os atores, né, como ilustrações, e no final, tipo, tem mostra como se fosse alguém folheando uma página, aí tem um morcego, assim, voando em frente a uma lua, tal, escrito fim, aí fecha de novo a capa final, escrito Vamp atrás. É bem legal, esse foi um dos melhores créditos que eu já vi em fim de novela. E aí aparece o Vlad de novo, né? Tem uma cena pós-créditos, né? Que é o cemitério, começa a explodir todas as tumbas, o Vlad aparece em uma das tumbas falando: Eu voltarei. E aí acaba de vez. Ou seja, ele morreu 3 vezes, mas não morreu. É Igual basicamente isso. barata, né? É difícil de matar. Mas... Cher, as baratas e o Vlad são as únicas coisas que vão sobreviver ao Holocausto. E ele de fato volta, né? Ele volta em vez do vampiro. Mas eu E... queria saber, eu até pensei em assistir Beijo do Vampiro por conta de entender qual que é o contexto. Se realmente esse Nosferatu tem alguma coisa a ver com o Vlad, se existe algum tipo, alguma outra conexão com o Vamp, mas eu li a respeito e ninguém fala nada muito sobre isso. Eu não lembro, mas eu acho que foi só uma homenagem, assim. É, né? Mas não lembro. Deve ter, tipo, várias referências, né? Sim, Que eu não peguei, inclusive, porque eu não tinha assistido. eu não tinha visto o Vamp. É. Mas uma coisa que eu fiquei pensando com você falando da história, o... Você falou que o Vlad, ele ficou meio que à espreita da Natasha porque ela era a reencarnação, Isso. né? Da E aí, Eugênia, que era a amante dele de 200 anos atrás. ou seja, ele ficou stalkeando ela, ele ficou tipo de botuca, igual um assistente virtual, esperando ela falar: Eu quero fazer um pacto com o diabo. Parece que sim, viu? Porque convenientemente ele aparece no bar depois do ensaio dela.
justamente no dia que ela fala isso. Porque ele podia ter aparecido em qualquer momento, né? Mas ele Poderia, esperou. poderia. E assim, por que exatamente a Natasha? Porque nesses 200 anos, provavelmente a Eugênia talvez já tivesse reencarnado nesse meio tempo e já até morreu de novo. Não sei, Vai ver, ela ficou lá no nosso lar de boa. até, Esperando 200 anos. até chegar no século XX, pode ser, É. pode ser, pode ser. Mas, não sei, casualmente ele aparece lá. Talvez ele realmente estivesse stalkeando ela, talvez ele já tivesse, de alguma forma, se tocado, descoberto que a Eugênia tinha reencarnado e que era a Natasha. Mas Mas zero o explicação sobre isso. mais provável é só que o roteirista teve ideia depois. É, É. provável, provável. Eu acho que talvez isso já tivesse ali em algum momento do argumento, porque o Rafa aparece muito cedo na trama para falar sobre a cruz do homem chamado Rocha. Então, acho que no Ah, sim. argumento essa coisa das reencarnações já existia, o que talvez não existia é o fato de que eles incorporavam esses antepassados à revelia, assim, tipo, do nada eles se olhavam e eles viravam Rocha e Eugênia. Sendo que em muitos capítulos da novela antes, eles se encontraram várias vezes. Isso nunca aconteceu, do nada acontece. Então, alguma coisa de roteiro aí aconteceu nesse meio tempo, mas acho que no argumento isso já estava meio que estabelecido, que eles eram as encarnações. Agora, o que eu não engulo é fazer a gente aturar a novela inteira, essa merda dessa profecia. E aí, chegar no fim das contas, é um garoto com arco e flecha, que é o tal do homem chamado Rocha. Do nada, né? Ai, meu nome é Daniel Rocha. Pá, solta a flecha. Ah, por favor. Por favor. Não, não deu. Simplesmente não deu pra aturar isso. Mas eu gostei que ela é uma cantora pop de sucesso, porque me lembrou o Lestat, né? O Lestat, no livro dele, ele é Uhum. ele também é faz parte de uma banda, né? De que eu fiquei muito com a imagem do filme da Rainha dos Condenados. E no filme dos Rainha dos Condenados ele era de uma banda de rock. Agora eu não lembro se no livro era isso também, mas tudo bem. Mas ele era, né? E aí, por isso que eu tinha te perguntado se ela chegou a revelar também que era vampira, porque o Lestat faz isso. Quando Tá. ele fica famoso. Não, por conta assim, da carreira ou relacionado à carreira dela de alguma forma, ninguém sabe. Na verdade, é até engraçado, porque ela é meio que conhecida assim como a cantora Vamp, mas como Vamp como um adjetivo, sabe? Porque, tipo, toda gótica, de preto, Aquela maquiagem estética. pesada, né? Era mais uma coisa de estética das músicas também. Então, a Natasha, aquela Vamp, mas ninguém sabe que de fato ela era uma Entendi. vampira mesmo. Isso, e as pessoas Entendi. só vão descobrir isso realmente ali da cidade e tal. Só vão descobrir isso mais ali perto de quando começa a guerra mesmo. Ah, não deixa de ser um paralelo com o Lestat também, porque Pode ser. ele se revela vampiro, mas muita gente não fica tipo, tá bom, é vampiro. É, Valeu. Tipo, eles levam como se ninguém fosse, dá má fé. jogada de marketing, é. Uhum. Mas acho que a Natasha, apesar dela ser roqueira, vamos chamar assim, eu acho que prestou. Só um instantinho. Não deita no fio aqui, só desconectar o microfone. Você tá me ouvindo? Sim. Tá. Se não aparece um E- gato, não é. Ops. Vou tentar coisar a câmera aqui, mas enquanto eu estou falando. É, Eu acho que, na real, a inspiração para
para Natasha, né, apesar dela ser uma roqueira e tal, enfim, eu acho que a inspiração foi a Madonna, Hum, porque quando o funk sai, quando o funk é lançado, né, ela começa a passar, é junho, julho de 91. E em 90, se eu não me engano, a Madonna lançou Vogue. Acho que Vogue é de 90, se eu não me engano. Se não for de 90, é de 91. E o clipe, né? Porque tem um clipe de Sympathy for the Devil, da Natasha, né? Do Claudio Gano. Passa, inclusive, antes da novela ser lançada, o clipe passou no Fantástico, ou se fosse clipe de artista musical mesmo, sabe? E ela faz uns movimentos de mão, de gestuais, que são muito de é. Vogue mesmo, que com certeza foi inspirado no clipe da Madonna. Né? Então, eu acho que provavelmente a inspiração para Natasha, para artista, né, para cantora, vem muito das cantoras de rock ali da época de 80, 90, né, tipo Bonnie Tyler, umas coisas assim, né? Hum. Mas acho que tem muita coisa da Madonna também por conta de gestual, de coreografia e tal. Principalmente por causa desse clipe de Sympathy for the Devil. Ah, legal. E, de forma geral, o que você achou, assim, da novela? Eu gosto muito porque ela é muito divertida, principalmente se você não levá-la a sério. Né? Sim. Eu acho que a única coisa realmente que me incomodou um pouco que é o normal de novela da Globo, né, gente? A duração da novela. Uhum. Então, são 179 capítulos. Puta merda. É muita coisa. É muita coisa. Começou em julho, e olha que eu vi esses 180 capítulos em 2 meses. O, o que é a minha vida, né? Mas ok. Ah, mas assim, começou em julho de 91 e terminou em fevereiro de 92. E tem momentos muito claros na novela que você vê que eles deram aquela esticada porque a novela estava fazendo sucesso. Uhum. Né? Então tem muita coisa que não precisa, tem muita coisa que se arrasta. Vlad podia ter morrido de uma vez, Fábio ter morrido 3 vezes, porque já foi mais uns 10 capítulos só, 5 capítulos só nisso, sabe? Tipo, um epílogo que nunca precisou. Mas, de uma forma geral, eu me diverti muito revendo. Muito mesmo. Achei que mesmo tendo essas tosquices, e são coisas relacionadas a orçamento, produção, limitação de tecnologia, etc. Eu acho que, de forma geral, é uma novela muito bem feita. Os atores são muito bons. Eu acho que todo mundo entrou na brincadeira. Ali, tipo, todo mundo entrou na brincadeira. Tem uns exercícios estéticos bem interessantes, assim, que eles tentam mal e porcamente reproduzir uma espécie de filme noir, sabe? Uhum. Tem umas coisas legais, assim. Eu acho que deve ter sido divertido fazer essa novela, porque eles puderam brincar demais com as coisas. Então, tem cenas que claramente as pessoas, tipo, quebraram ali o personagem, meio que começam a dar risada, erram texto, tipo, em vez dessa questão de corrigir, de regravar, porque a cena tava boa, assim, tipo, Uhum. Não trocando se o leva a nome, tipo, sério. é, tipo, trocando, claramente, assim, você vê que a pessoa errou o texto, trocou o nome de outra, e tá lá na novela, foi pro capítulo, foi pra edição final do capítulo, sabe? Então, Uhum. eu acho que esse clima de ser descompromissado, de não se levar a sério, de poder rir de si mesmo, é a coisa mais legal, no fim das contas, em qualquer tipo de produção, sabe? Tipo, tem coisa que é muito cabeçona, coisa que você vê que foi. Nossa, as pessoas ficaram pensando tanto para fazer aquilo, sabe? E às vezes não precisa. Tipo, vai lá e Uhum. faz legal, de um jeito legal, mas do jeito que der, sem ficar muito batendo a cabeça com aquilo, sabe? Então acaba sendo muito divertido por isso, por muitos personagens. Acho que eu gosto muito do personagem da Natasha, porque ela é meio translocada, assim, meio aérea, sabe? Gosto do
do núcleo ali dos Matoso, né? A Mary, o Matoso, os dois filhos. Um dos filhos vira um vampiro malvado, o outro vira um vampiro bonzinho. O Matoso, alguma coisa deu errada quando ele foi mordido, então ele tem um canino só, ele não tem dois. É bem legal, tem umas coisas bem divertidas, assim. Acho que esse núcleo dos Matoso, com certeza, deve ter sido o que mais fez sucesso, porque tem um momento ali da novela que, tipo, todo capítulo tem umas 5 cenas com eles, assim. Porque, tipo, a Patrícia Travassos, nossa, que faz a Mary Matoso, maravilhosa, maravilhosa. Mais quente do que aquilo é impossível, assim, não tem como fazer. Então, eu acho que é uma experiência legal. Não acho que todo mundo que vai ter tempo, disponibilidade para assistir uma novela de 180 capítulos, né? Mas se alguém se interessar, eu não sei se isso é possível, mas eu sei que na época, teve uma época, tipo, na época que surgiu o DVD, né? A Globo lançou muita novela em formato Verdade. compacto em Eu DVD. lembro disso. Então, sei lá, novelas de 180 capítulos, eles devem ter lançado em versões de 12 horas, no máximo, assim, sabe? Então, se encontrarem alguma coisa nesse sentido, eu acho que vale a experiência, perder ali uns 2, 3 dias ali para assistir a versão compacta, pode ser um exercício interessante para dar risadas, porque é realmente, de fato, puxado assistir ali 180 capítulos. Eu acho que eu consegui Uhum. assistir tudo porque eu sabia onde ia chegar, né? Eu não lembrava de tudo, não lembrava de todos os detalhes, mas eu sabia para onde a novela ia em algum momento. Para alguém que vai assistir pela primeira vez sem ter esse conhecimento, essa experiência prévia, pode acabar sendo um pouco chato, assim, pelos momentos barriga ali do meio e tal, que acaba tendo em qualquer novela mesmo. Eu fiquei um pouco traumatizada depois que eu assisti Naruto e Naruto Shippuden, que tem mais de 500 capítulos. É... E aí eu não pego muito coisa longa pra assistir, mas eu fiquei com vontade de assistir a Vamp depois de ouvir você falando. Também a Vale a novela, pena. novela tem aquela coisa de ser algo que tá passando na TV enquanto E você está desculpa o fazendo qualquer outra machismo. coisa. Eu ia falar, enquanto a dona de casa está fazendo a coisa, porque eu lembro a memória do passado, lá dos anos 90 e início dos anos 2000. Mas isso é muito machista. Mas, enfim, enquanto você está fazendo seus afazeres, né? Sim. É, Então, É eu o acho que dá conceito pra... da, é o conceito da série de assistir fazendo unha, né? Que é uma amiga, Isso! que é uma amiga minha que fala muito, eu tô com uma série nova de fazer a unha, série tal. Tem aquela que você não Exato. precisa prestar muita atenção. Deixa lá de fundo e vai fazendo outra coisa. Era o que eu Isso. fazia. Era o que eu fazia. Ficar deitado na cama, no celular, vendo novela, brincando com os gatos, conversando com o tela. Era assim. Pra deixar de fundo, né? Porque não é Não é aquela obra pra você sentar comendo pipoca, prestar atenção nos detalhes. E até por isso que eles ficam repetindo as coisas, né, pra pessoa Sempre tá fixado não daquilo. esquecer. É. Eu não sei se tem pouquíssimas pessoas que são muito novas que ouvem a gente, mas na época saía a revista com tudo que acontecia no capítulo das novelas, sabe? Então meio que não importava muito, assim, o que ia acontecer. Não era assim, Até eu já assistia o capítulo sabendo que ia acontecer tal coisa. exatamente, a gente ia assistindo e às vezes a gente não assistia porque sabia que não ia acontecer nada, né. É, Hoje eu é vou igual trocar de final. aquelas sinopses bizarras, igual aquela que virou meme, que eu não lembro direito, que é fulana acorda cansada, mas decide que vai trabalhar mesmo assim, né? É Tipo de isso. alguma novela aquilo, não sei de onde é. Mas é tipo isso. Você acredita, né, que eu descobri que esse tipo de coisa não é mais revista, né? Não é mais a Contigo, né? Ou a revista X que saía com as sinopses da novela da senhora. Mas eu descobri que existia algo ainda semelhante a isso,
que eu moro em São Paulo, né? Falei esse detalhe, eu moro em São Paulo, Brasil. É, e no metrô de São Paulo tem as televisõezinhas que ficam passando propaganda, e conteúdos aleatórios, notícias, coisas do tipo. E um desses conteúdos passa, eu descobri recentemente, resumo de novela. Eu fiquei Na, chocado. Na TV do metrô. na TVzinha. Ah, Passa, você tipo. Tá, tem acho que tipo eu tô uma cena entendendo. ali, novela, uma foto de uma cena, novela Aham. tal. Fulano tal coisa e fulano as filhas, sabe? Assim. Que é bem a vibe Entendi. do fulano acordou cansada, mas decidiu trabalhar mesmo assim, né? É tudo isso. Sim. Ah, então ainda existe esse spoiler, né? Só que as revistas, elas detalhavam mesmo, assim, tu sabia tudo que ia acontecer. Bem, eu posso dizer assim, voltamos, né? Porque aconteceu um problema chamado peste. Ai, gente, o gato deitou em cima do cabo, foi mal. Ah, mas eu gosto quando tem visitas felinas no episódio. Podiam visitar sem estragar tudo. Tem estragado. Ai, Ai, gente, mas eu acho que é isso. Eu acho que assistir Vamp é mais por uma curiosidade, perder a trocadilha, mais por uma curiosidade mórbida mesmo, assim, porque mas eu acho uma experiência divertida. Assim. a gente tava falando de ser uma coisa que fica passando no fundo enquanto a gente tá fazendo outras coisas, Isso, que não precisa ficar exatamente. Bom, prestando muita atenção. está tentando lembrar que a gente já parado. E é isso, não é algo que você precisa, meu Deus, vou fazer uma imersão. Não, deixa rolando na TV enquanto você faz comida, quando você faz qualquer coisa na sua casa, assim, sabe? Uhum. Fazer unha é realmente a primeira coisa que passou na minha cabeça também. Sim. É isso, temos, eu acho. Voltamos a gravar Acho só pra encerrar. que voltamos aqui para dar tchau, basicamente. Você, se puder, por favor, dar o seu merchan e falar o que você Claro, gostaria de divulgar. claro, vamos lá. Então, antes de tudo, muito, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz porque não é sempre que eu tenho tempo e gente para me ouvir falando sobre uma besteira desse tamanho que é Vamp, né? Essa besteira gostosa, mas que é uma besteira. Mas me diverti muito, obrigado mesmo pelo convite. Tomara que a gente possa Imagina. fazer mais coisas juntos em breve, né? Sim, Vamos marcar uma visita sua lá no mais um podcast de casal também. nossa, eu É, vou chorar de emoção. vai rolar, vamos agitar. E aí, gente, agradecer a Só Priscila não dá, também, né? desculpa, só não dá pra fazer double date porque meu marido não fala português. Ai, eu falo português, mas prefiro falamos em Prefiro falar. inglês. Pode ser um episódio em inglês, as pessoas vão adorar. Mas obrigado mesmo. Obrigado a Priscila também, que não esteve aqui, mas espero poder conhecer ela né, de conversar em algum momento. E para quem tiver interesse de conhecer um pouquinho mais do que eu faço, então, como até comentou, eu faço mais um podcast de casal com o Telo, que é o meu marido. Então, foi um projeto que a gente começou na pandemia, como tantos, né? Começaram na pandemia. Já está aí no seu quarto ano. Então, é só procurar por mais um podcast de casal em qualquer lugar aí que você ouça podcasts. Então, tem nos streamings, tem para você buscar em feed RSS, né, para agregadores e tal, YouTube, tem tudo que é lugar. Antes do mais um podcast de casal, a gente fazia o The Libraries Open, né, como a Rê comentou também, que era um podcast sobre o RuPaul's Drag Race, que a gente cobria episódio por episódio, acho que até a 13ª ou 14ª temporada, talvez, não me lembro. Mas a Acho que gente falava também 12ª, 13ª, por aí. por aí, né? É. Mas a gente falava também sobre outros temas relacionados aí à comunidade LGBTQIA+. O podcast acabou em 2021,
22? Não me lembro. Mas ele está disponível também, aí continua vivo nos streamings e agregadores. E além de podcast, eu faço música também. Então, eu tenho um projeto solo chamado Mild Milk. MILDMILK, Mild Milk. Que também dá para escutar aí nos streamings. Tem um álbum lá. E eu toco em 2 bandas. Uma é a Flamingo, Fla Espaço Mingo, que também tem coisa no Spotify. Tem o primeiro EP, o Esquina, que a gente está se preparando para lançar coisinhas novas aí esse ano. E tem a minha outra banda também, que é o Citrosônica, que era uma banda velha, que ficou parada há algum tempo e agora está voltando com uma nova cara. Então a gente não tem nada ainda disponível em streamings, mas tanto o Flamengo quanto o Citrosônica estão no Instagram também. E é isso. Mas o podcast canal não tem redes sociais, porque faz parte da filosofia do podcast, só quem ouvir entenderá. Mas, enfim, dá para ouvir em qualquer lugar. E é isso. Mais uma vez, obrigado pelo convite, adorei. Eu que agradeço. Estou muito feliz de ter você aqui. Que bom que eu fui impulsiva. Olha, eu faço muita merda por ser impulsiva, mas dessa vez eu acertei ter chamado você. Eu queria ser muito mais feliz de te impulsivo, receber. por esse sincero. Eu estou muito feliz de verdade de te receber e espero um dia poder receber o Telo também. Com certeza. Quem sabe Cairo também, se quiser, até a nossa... como é que fala, gente? Fuso horário é parecido, a gente só tem 1 hora de diferença. E Luísa também. Se por acaso eles caírem aqui e escutarem, eu estou disponível para fazer coisas, porque eu gosto muito de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigada. E depois eu pego com você as suas redes e eu vou colocar no post para todo mundo, quem quiser seguir e tal. E sigam, por favor. Eu não falei o pessoal, né? Eu falei das coisas que eu faço, mas o meu Instagram, no Sky, e só tem um Twitter lá, mas a gente esconde. Mas Instagram e no Sky só é @leitecruz. Faltou só falar o pessoal, só falar da carreira, aqueles. Maldito capitalismo. Pois é. Mas é isso então, gente. Temos o episódio de Vamp. Muito obrigada mais uma vez. E um beijo. Beijo, gente. Obrigado.